Então, começando então a primeira pergunta, Léo. Léo Gauchão de Apartamento, é isso? Isso. Né? Bem, como esse podcast é um podcast de escola, a gente sempre valoriza a história, né? De quem vem, o convidado, em relação à sua vida escolar. E a pergunta é, onde tu estudou então no ensino médio e se já fazia humor nessa época, como é que era? Tenho curiosidade. Eu estudei numa escola, eu sempre estudei em escola pública, né? O ensino fundamental e o ensino médio. O ensino médio eu fiz uma escola, Eumano Laufer Leal, que ela é na Ari Tarragó, aqui em Porto Alegre, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, bem Zona Norte mesmo, né? E fiz todo o meu segundo grau ali, né? E na escola, cara, no primeiro grau até eu sempre fui meio assim de contar piada e tal, de falar besteira, assim, eu era meio palhação mesmo. Mas no segundo grau, assim, eu acho que eu fui para outro nível desse... Da zoeira. Que eu fazia imitações, eu contava piada e tal. Só que eu era um cara muito estudioso, assim, né? Embora eu fizesse brincadeiras, assim, né? Dentro da sala de aula, assim, eu fazia bastante brincadeira. Alguns professores não gostavam, eu não sei porquê, né? Não sei. Que enchia o saco do professor, né? Era a turma do fundão lá. Eu era meio da turma do fundão, assim, né? Mas eu era CDF, entende? Tipo, eu sempre fui muito inteligente, assim, na questão de estudos, assim, sempre tirei notas boas. E aí eu lembro que tinha 2 professores do ensino fundamental que eles me desafiaram, assim, porque eu não prestava atenção na aula. Eu tô incentivando a gurizada agora a não prestar atenção na aula, não dá... Né? Mas, enfim, eu tô contando a minha história. Eu não era muito de prestar atenção, eu ficava meio de arreganho mesmo na aula. E aí eu lembro que a professora, essa de matemática, um dia ela falou pra mim assim, ó, que eu era um mau exemplo e tal, porque eu ficava, né, de brincadeira, fazendo, né, as arreganhos ali. E ela disse pra mim assim, olha, eu te desafio, né? Já que tu tá brincando aí, tu é um mau exemplo para os alunos, tu tirar uma nota boa. Eu falei, então tá bom. Aí Tu levou pro pessoal, eu não? levei Agora pro pessoal, ela me desafiou, ela veio. Vou tirar essa nota boa. E aí eu peguei e tirei, eu gabaritei todas as provas dela, isso foi no início do ano. Eu gabaritei todas as provas dela do início ao final do ano, eu tirei 10 em todas as provas dela de matemática e de física a mesma coisa, que eram as 2 matérias que eu tinha facilidade, assim. Só que eu tinha... Eu pegava as fórmulas matemáticas ou físicas assim, e eu recriava elas. Porque eu achava que elas não eram muito práticas, né? Então eu chegava no mesmo resultado com uma fórmula mais reduzida. E eu tentava ensinar isso na escola. E os professores não deixavam, porque não pode, né? Tem que ser o que a regra, a cartilha, né? E eu dizia, não, mas dá para fazer assim aqui, papai. Eu inventava fórmulas diferentes para chegar. Então por isso que eu fazia as provas muito rápido. Só que eu tinha que botar no formato que era o cálculo, né, da fórmula que admiro muito, cara, porque eu só ganhava nota na área cultural quando tinha o sarau cultural no André, que aí eu era obrigado a participar pra ganhar nota. Admiro demais o conhecimento, assim, de hoje ser eu não uso pra espontâneo, nada né? o que eu aprendi, mas eu era bem cabeça. Muito bom, assim. muito bom. E a tua treta era com a professora de matemática. Matemática. Olha aí, Dalgo, tua área, hein? O pessoal da professora de matemática, né? Tá só me fitando aqui. Hoje eu não sei fazer mais nada de conta, né, cara? Mas na época eu era bem assim, ligado. E assim tu não ajudava os professores, porque tu incomodava e eles não podiam te reprovar porque tu ia Exato. bem nas notas, cara. Daí não. Aí quebrava no meio a ideia deles, né? Tipo assim, vou mostrar que ele tá bagunçando aqui, que ele tá... Então vou desafiar ele pra mostrar que quem bagunça não passa de ano, né? E Muito chegava bom, as provas, era tudo 10. Aí a professora, tipo, o que ela ia falar, né? Eu ficava quieto, né? Eu não falava nada, mas... Só nessa tua resposta eu fiquei com vontade de fazer umas 2 atas e chamar teus pais. Né? Só de tu falar. Vou passar pros pais dele o podcast depois. Mas aí esse é o recado que eu vou deixar pra gurizada. Estude e tire nota 10. Que aí o professor vai ficar orgulhoso de ti, vai ver, vai ficar sem argumento, vai dizer, olha aqui, ó, esse aluno aqui é bom, tira 10 e tal, aprendeu a matéria. Né? E eu acho que o interessante que eu falei ali, que eu criava fórmulas, que eu desenvolvi um raciocínio, eu raciocinava sobre as fórmulas matemáticas, né, e de física. Então eu entendi exatamente como era feito os cálculos das coisas, então
eu conseguia pensar assim, bah, mas se eu fizer por aqui... Então é importante tu entender o cálculo matemático, entender como é que tu... O que tu tá calculando ali, qual é a ideia que tu tá tendo ali.